Para os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar as crianças para a escolinha, tem bastante criança hoje. As crianças vão louvar o Senhor, vão exaltar o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar por elas, e depois elas vão estar indo para a escolinha. Senhor, nós queremos te louvar pela vida das crianças. Pedimos que nesta noite o Senhor esteja junto com elas, derramando sobre elas a tua graça e a tua paz. Senhor, a tua palavra fala que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Senhor, eu oro para que essa paz do Senhor guarde o coração dessas crianças, Senhor. Que a tua palavra que vai ser ministrada nessa noite, que ela possa ficar gravada no coração delas, Pai. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero chamar bem-vindo a todos que vieram aqui na casa do Senhor para louvar o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que nesses dias muitos estão viajando, outros estão trabalhando, né, Ivone? E assim é a tarefa do dia a dia, né? Mas glória a Deus por você que está aqui nesta noite, tá? Porque a palavra de Deus, ela diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor, Ele está presente. Então nós cremos na presença dEle aqui nesta noite, cremos na ação do Espírito Santo, para abençoar a nossa vida aqui nesta noite, para trazer para nós uma grande revelação da palavra de Deus para os nossos corações. Amém, irmãos? Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, para abrir ela no livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. 2 Crônicas, no capítulo 7. Na minha Bíblia fica a página 604. Talvez não vai conferir do Velho Testamento, tá? Talvez não vai conferir as páginas. Nós vamos falar nesta noite, por hoje ser o penúltimo dia do ano de 2012, nós vamos falar aqui nesta noite sobre um tema, o caminho para uma vida de sucesso. É o tema que nós queremos falar aqui nesta noite. E eu estava hoje orando e eu ainda não tinha uma palavra para poder falar hoje à noite aqui. E aí eu estava orando, eu fiz uma oração e pedi, Senhor, me dá um tema e me dá um texto. Só que veio invertido, me veio ver o texto e depois ver o tema, né? E me veio esse tema, né? O caminho para uma vida de sucesso. E aí eu abri o texto, comecei a meditar, eu já conheci o texto, eu vi aqui algumas coisas importantes para a nossa vida, que muitas vezes impede a gente ter uma vida de sucesso, tá? E nós queremos aqui nessa noite falar, o caminho para uma vida de sucesso. Nós vamos ler o texto. Você que se pode colocar de pé, se coloque em reverência à palavra do Senhor. O caminho para uma vida de sucesso é o tema que nós vamos falar hoje. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e o 14, diz assim: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Pai, eu quero te dar toda a honra e toda a glória pela tua palavra, que saiu da tua boca, Senhor, para nós podermos colocar em prática na nossa vida. Eu sei, Senhor, que Tu és o
O mesmo que falou a Salomão, Tu és o mesmo que fala conosco hoje. E Tu queres, Senhor, que nós também possamos a colocar em prática a Tua palavra. Pai, eu oro no nome do Senhor, para que essa palavra, ela ache um lugar em cada coração que está aqui nesta noite. No nome de Jesus, amém. Os irmãos podem estar se assentando. Meus irmãos, para nós podermos aqui estar falando sobre esse tema, o caminho para uma vida de sucesso, e para podermos entrar nesse caminho, que a Bíblia menciona aqui, algumas coisas Deus está falando aqui, primeiro, para que isso possa acontecer. Veja o que Ele está dizendo aqui, ó. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos, que consuma o fruto da terra, que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então, meus amados, nós vamos aqui abrir assim, ter uma introdução, dentro desse versículo aqui, o versículo 13, veja o que Deus está dizendo. Deus, Ele está falando aqui, deixando alguma coisa, para que a pessoa pudesse, quando estiver passando por alguma situação difícil na vida, ela pudesse encontrar e buscar uma solução para a vida dela. Veja o que ele diz aqui, ó, ele fala, olha, se o meu povo, ou melhor, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, nós vamos ver aqui, Deus aqui Ele estava falando em 3 áreas da nossa vida. 3 áreas da nossa vida, Deus estava falando, se essas coisas acontecerem, Ele está dizendo, ó, se eu cerrar os céus que não haja chuva, nós sabemos quando não tem chuva, não tem alimento, não é verdade? E se não tem alimento, o que vai acontecer? Vai ter fome, vai ter morte, virá um monte de problemas quando a chuva não vem. E Ele falou, olha, se eu fizer isso, aí Ele diz outra coisa, ou se eu enviar os gafanhotos que consumam a terra. Nós sabemos que o gafanhoto faz, né? Não sei se vocês já tiveram o privilégio de ver a destruição que gafanhoto faz. Lá em casa algumas vezes eu já vi. Tem vezes eles pegam um pé de planta, talvez está assim rapidinho, eles devoram as folhas todinha, fica sem folha, mas devoram mesmo. Agora Deus está dizendo, se eu enviar os gafanhotos, que vai consumir a terra, isso é, consumir tudo que tiver de verde sobre a terra, eles irão consumir. E se eles fizerem isso, o que vai acontecer? Vai haver de novo fome, vai haver problemas e mais problemas que virão. Agora, essas 2 coisas que Deus está falando aqui, Ele está falando para a nossa alimentação, e a alimentação das criações. Agora a terceira Ele está dizendo, que está falando que se refere ao nosso físico, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Meus irmãos, Deus Ele está falando que essas 3 coisas poderão vir, mas se nós analisarmos aqui, quando essas coisas vêm? Essas coisas vêm quando o povo desobedecem a Deus, vive uma vida pecaminosa diante de Deus. Deus permite essas coisas para que o povo possa voltar para Ele. O povo de Israel, eles tinham bastante conhecimento dessas coisas, porque os pais deles, no passado, presenciaram essas coisas no Egito. Eles viram a fome assolando a terra, eles viram os gafanhotos destruindo tudo. Então Deus estava falando, olha, assim como eu fiz lá no Egito, eu posso fazer nos dias de vocês também. Aí Ele diz aqui também, olha, se eu enviar a peste entre o meu povo, e lá diz na Bíblia, que Deus enviou a peste, que as pessoas tinham tumores de tudo quanto é lado, estourava tumores, depois veio de novo a morte dos primogênitos, foi uma coisa assustadora. Deus estava dando um alerta só para o povo. Deus estava mostrando, olha, eu quero que vocês sejam perfeitos, porque eu sou perfeito, porque eu posso fazer tudo isso.
Deus, diz a palavra que Ele castiga a quantos amam. E quando vem um castigo, quando vem uma situação na nossa vida, o que Deus espera que nós possamos fazer? Deus espera que nós possamos voltar o nosso coração para Ele e reconhecer que Ele é soberano. E eu quero falar aqui, meus amados, dentro desse caminho para uma vida de sucesso, se talvez essas 3 coisas aqui já estão rodando ao seu redor, talvez na sua vida nada está progredindo, nada está dando certo, talvez as coisas tenham travado tudo na sua vida, talvez tenha uns gafanhotos ali que está comendo todo verde, está devorando a sua terra, devorando tudo que você tem, ou diz aqui, ou está faltando a chuva, isso é, a bênção de Deus sobre o seu negócio. Quantas vezes falta a bênção de Deus sobre o negócio da pessoa e o negócio não vai à frente? Parece que trava, parece não trava, tudo fecha, está faltando a chuva. A gente sabe que quando não chove, as plantações elas não crescem, e quando falta a bênção de Deus também na nossa vida, as coisas param, elas não progridem, elas não vão à frente. E aqui dentro desse tema que eu quero falar, o caminho para uma vida de sucesso, o primeiro passo que nós precisamos de dar, para ter uma vida de sucesso, ele fala aqui no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, então o primeiro passo que ele diz aqui é se humilhar. Quando essas coisas acontecerem, Deus está falando, olha, se eu enviar essas coisas, a fome, o gafanhoto, a peste entre o meu povo, aí o meu povo que se chama pelo meu nome, o que é preciso eles fazer para poder mudar essa situação? O primeiro passo é se humilhar. Meus amados, como é difícil muitas vezes as pessoas se humilhar. Elas acham que muitas vezes elas têm que ficar mantendo aquela pose dela lá em cima. O que é se humilhar? Reconhecer que sem a ajuda de Deus nós não somos nada. Reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós dependemos dEle no nosso dia a dia. Senhor, eu preciso de Ti. Nós cantamos ainda há pouco. O Ederson falou, muitas vezes nós cantamos, né? As coisas, mas parece que o pensamento está tão longe. Mas olha, Senhor, nós precisamos de Ti na nossa vida. E Ele diz aqui que para termos um caminho, né, para podermos caminhar e ter uma vida de sucesso, o primeiro passo é se humilhar. Por que se humilhar? Reconhecer, Senhor, eu realmente estou errado. Tudo que está sobrevindo sobre a minha vida, eu tenho que ter um acerto com o Senhor. Eu tenho que rever algumas coisas. Porque, meus amados, a Bíblia diz que Deus, Ele açoita quantos ama. Deus, Ele açoita quantos ama. E uma das coisas, todas as vezes que vem alguma coisa contra nós, o que Deus Ele quer de nós? Que nós possamos parar e pensar, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? É alguma área da minha vida que eu preciso me humilhar? É alguma área da minha vida que eu preciso abrir mão dessas coisas? Porque senão o sucesso não vem, meus amados. E aí muitas vezes nós ficamos lá diante de Deus, né? E ficamos até pegando a Bíblia e falando, Senhor, está aqui na Tua palavra, eu sou fiel no dízimo, sou fiel na oferta, mas a coisa não progride. E a Bíblia fala lá que Deus vai abrir a janela do céu, mas a coisa não está acontecendo. E aí muitas vezes a gente começa a entrar meio em dúvida. Muitas vezes está faltando eu me humilhar, eu reconhecer, Senhor, eu estou fazendo aqui, mas ainda no meu coração ainda existe um egoísmo, eu acho que eu sou melhor do que os outros, eu acho que eu posso fazer tudo sozinho, eu acho que eu posso fazer as coisas acontecerem, eu acho que eu posso fazer chover, eu acho que eu posso fazer a terra dar sem o Senhor mandar chuva, eu acho que eu posso, Senhor, tirar a doença do meu corpo sozinho. Está faltando a gente se humilhar. Senhor, olha, sem Ti eu não sou nada, sem Ti
esses remédios que eu estou tomando não valem nada. Mas quando o Senhor opera, quando tem a tua bênção, isso aqui vai me abençoar e eu vou ser curado. Quando o Senhor estiver no controle, o Senhor estiver operando aqui, as coisas vão acontecer. Passar a acreditar que Deus vai estar agindo ali. O poder do Senhor irá agir de uma maneira, o sobrenatural de Deus irá agir. E as coisas vão acontecendo para a glória do Senhor. Então, meus amados, por isso que um dos pontos importantes na nossa vida é se humilhar. E Deus falou assim: o meu povo que se chama pelo meu nome. Você que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você chama pelo nome do Senhor, porque você carrega o nome de cristão. E carregar esse nome de cristão, Deus está falando: olha, você é meu povo, você é propriedade exclusiva minha, e eu quero te abençoar. Isso é o propósito de Deus. Amém, irmãos? No livro de Mateus, no capítulo 5, verso 3, ele diz assim, ali fala que é para nós, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja o que Jesus está falando ali. Se eu quero ser uma vida bem-aventurada, uma vida bem-sucedida aqui nesse mundo, o que eu preciso fazer na minha vida? Ser humilde de espírito. Ali, se nós olharmos lá está em letra minúscula, está espírito com letra minúscula, que se refere ao espírito humano, não é ao Espírito Santo. Bem-aventurado é aquele que é de espírito humilde, porque dele é o reino dos céus. Por que dele é o reino? Isso porque o reino de Deus vai agir na vida dele, o reino de Deus vai estar na vida dele, e ele vai alcançar aquilo que está no coração dele. E é por isso que Jesus falou: olha, bem-aventurados humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Amém, irmãos? E quando nós estivermos aprendendo a ser humilde de espírito, nós vamos ver que as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar. A Bíblia diz: olha, quer comais, quer bebais, é para nós fazer tudo em nome do Senhor. Se você, olha o que você tem, dê graças a Deus com aquilo que você tem. Dê graças a Deus. Quando nós somos de coração agradecido, Deus vai nos levantando. Isso é humilde de espírito. O humilde de espírito, ele agradece na posição que ele está. Ele não está lutando para poder chegar lá em cima na posição do outro, mas ele agradece aonde é que ele está. E aí quem levanta, é Deus que vai levantando. É Deus que vai levantando e vai colocando ele lá em cima. É Deus que vai agindo. Eu me lembro, na minha vida, quando a gente estava assim numa situação assim há anos atrás, Deus foi me abençoando, mas eu era tão agradecido a Deus porque eu tinha minhas pernas para andar. Eu não tinha uma bicicleta para andar, mas eu tinha minhas pernas. E eu andava sozinho, eu ia para a igreja sozinho de noite. E a gente ia, mas eu ia a pé sozinho. E eu voltava agradecendo a Deus. Muitas vezes o medo, não era medo, mas sei lá, era táxi. Se tinha táxi, se arrepiava assim, uma coisa ruim se andando, né? Sozinho. E eu falava: Senhor, obrigado pelas minhas pernas que eu tenho, porque eu posso carregar meu corpo. E aí eu me lembrava de muitas pessoas que tinham perna, mas não conseguia caminhar. E Deus foi me abençoando. De repente eu estava com a motinha andando. E aí as coisas foram, Deus foi abrindo portas. Mas seja agradecido com o que você tem. Não fique só murmurando. Porque o humilde de espírito, ele agradece com aquilo que ele tem. E se ele está feliz com aquilo que ele tem, Deus vai levantando a vida dele. Deus vai colocando ele lá em cima. Então por isso que Jesus falou: olha, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus vai reinar na vida daquela pessoa, mas é preciso ser humilde de espírito. E aí nós vamos receber uma grande bênção do Senhor. Eu tenho um texto aqui que eu gostaria de ler, esse texto, que me chamou muita atenção hoje no momento que eu estava meditando. Tiago capítulo 4, verso 10. Quando eu estava meditando nesse texto hoje, nessa palavra, eu me lembrei desse versículo, eu abri, e é um versículo bastante conhecido, que ele diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor,
e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. O humilde de espírito, ele se humilha na presença do Senhor, e Deus vai exaltando ele, Deus vai levantando ele. Deus vai levantando ele de pouco a pouco. E uma das coisas, meus amados, nós precisamos ter muito cuidado. Quando o Senhor for nos levantando, e Ele vai nos colocando em posições, eu tenho que guardar o meu coração para o orgulho não entrar, para a vaidade não entrar. Porque quando a pessoa está lá em cima, o diabo vai trabalhar para começar a jogar a vaidade, o orgulho, para achar que eu sou melhor. Aí já não somos mais humildes de espírito, e aí cai da nossa vida, e a queda daí ela é muito pior. Então por isso que eu tenho que me guardar o meu coração, para mim não cair. 1 Pedro 5, 6, ali diz: humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, que Ele em tempo oportuno vos exaltará. Então o que diz a Bíblia? Que é para mim humilhar sob, que é debaixo da poderosa mão de Deus, que Ele em tempo oportuno vai me exaltar. Tempo oportuno. O Ederson falou aqui, eu gosto bastante das ministrações do Ederson, e quando ele ministra, quase ele fala aquilo que a gente vai falar, né? Então veja bem, quando o Espírito Santo está no controle, está na direção do culto, né? Não só estou falando ele, mas eu tenho visto aqui com o Tiago, tenho visto com a Ivone, né? A Ivone não, a Luciana, e já tem, quando estão ministrando aqui louvor, muitas vezes eles dão uma abertura, e eles falam aqui que a gente vai falar, porque eles têm orado, e a gente tem orado, e o Espírito Santo comunica, tá? E leva a gente a se preparar. Então aqui, no texto de 1 Pedro, está dizendo: humilhai-vos portanto sobre a poderosa mão de Deus, que Ele em tempo oportuno vos exaltará. E ele diz aqui alguma coisa, né? Que Deus no tempo certo vai fazer, né? E ele disse: isso é uma mentira do diabo. Veja bem, aqui ele diz: em tempo oportuno Deus vai fazer na nossa vida. Então, meus amados, Deus, Ele vai fazer na minha vida na medida que eu aprendo a chegar na presença dEle. Eu vou recebendo as bênçãos de Deus na medida que eu chego na presença dEle. E quanto mais eu chego na presença dEle, mais Ele vai me abençoando, mais Ele vai derramando sobre mim a bênção dEle. Diz a Bíblia, lá no livro de Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa abençoar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Isaías 59, verso 1, então ele diz, a mão de Deus, ela não está encolhida, ela está estendida para abençoar a todos aqueles que chegam a Ele. Então, na medida que eu chego diante do Senhor, me humilhando, portanto, por isso que ele diz lá, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, quando eu sou povo de Deus, eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, e aí eu chego na presença dEle, com o coração humilde, a mão dEle está estendida, sobre a minha vida, e a bênção começa a cair sobre mim, amém, irmão? Vai acontecer. Diz a Bíblia lá em Deuteronômio, que a bênção do Senhor, ela virá atrás de nós, ela vai nos acompanhar, mas eu preciso colocar isso em prática na minha vida. Se as coisas vierem contra nós, meus amados, vamos fazer como diz a própria palavra aqui, olha, vamos aprender a se humilhar diante do Senhor, e nós vamos ver as coisas acontecendo, amém? O segundo passo para andar nesse caminho, né, de uma vida de sucesso, o segundo passo que ele relaciona aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, meus irmãos, o que é orar? É falar com Deus. Eu sei que você não é hipócrita, mas você vai concordar comigo. É difícil orar? É difícil. É uma batalha? É uma batalha.
Talvez você tome uma decisão: Senhor, eu vou levantar todo dia, orar hora X, 5 horas ou 4 horas, para mim poder orar, tirar pelo menos 1 hora de oração. Você vai ver que batalha, você vai ter mais sono, você vai aparecer tanta coisa para você fazer, telefone vai tocar, vai chegar alguém na sua casa para interromper, é batalha, é luta. Mas a Bíblia está falando: olha, o povo que quer caminhar num caminho de sucesso, ele precisa de orar. Se nós não oramos, as coisas não acontecem, porque quando eu oro, eu estou travando, é uma luta que trava no mundo espiritual, e quando eu estou orando, eu estou falando com Deus, e quando a luta está travada, eu tenho que falar: Senhor, a luta travou, as coisas não estão acontecendo, aí eu preciso orar mais, as coisas não estão acontecendo como eu desejava que acontecesse na minha vida, não está acontecendo, e aí eu preciso de orar mais. E sabe o que acontece muitas das vezes? O diabo lança na mente das pessoas: ah, Deus não está te ouvindo não, Deus não vai atender sua oração não, e aí a pessoa começa a desanimar, não adianta orar mesmo não, já orei tanto, Deus não respondeu minha oração, vou parar de orar. Sabe, isso é o diabo que lança na cabeça da pessoa, e a Bíblia fala que ele joga os dardos inflamados dele, que são pensamentos contrários à palavra de Deus. Veja que eu falei, a Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão abertos, Deus não é surdo, ele diz que eis que a mão do Senhor está estendida para abençoar, e os ouvidos dele estão abertos para ouvir a nossa oração. Mas diz a Bíblia que na oração eu tenho que ser perseverante, eu não posso desanimar. Se eu desanimar, eu preciso chamar alguém: meu irmão, olha, eu estou meio desanimado, eu estou numa batalha, mas eu estou desanimado, me ajuda. Que é melhor alguém ajudar você a carregar o seu fardo, do que você parar com ele sozinho no caminho, porque se você para, você vai cair. Mas se você compartilhar a luta, o seu fardo com alguém vai ajudar você a carregar, alguém vai ajudar você a levar sobre Cristo, e aí a vitória começa a surgir. Por isso que é importante, né, para um caminho para uma vida de sucesso, é oração, precisamos de orar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Talvez você está pensando: mas como é que eu vou orar sem cessar? Né, Tiago, estou lá dirigindo, prestando atenção no trânsito, né, tantos sinais, o radar, tanta coisa que tem lá, né, os pardalzinhos, eu tenho que estar prestando, tenho que estar ligadão. Mas quando a gente está em comunhão com o Senhor, Deus faz a gente ver todos os sinais que estão pela frente, Deus vai fazendo. Orar sem cessar, você está ali, mas o seu pensamento: Deus, olha, eu preciso dessa vitória, Senhor, eu preciso dessa bênção na minha vida, sem Ele eu não vou ter vitória, sem Ele eu não vou conseguir caminhar na minha caminhada cristã, eu preciso dela. Não podemos desanimar, por isso que a Bíblia fala: ora sem cessar. Se as coisas se travam, ora mais. Diz a Bíblia que Daniel, ele orou 21 dias, e aí ele teve uma visão, que o diabo estava impedindo as orações dele chegar na presença do Pai, e ele falou: Satanás, o Senhor te repreende, para a oração dele poder chegar à presença de Deus. E quem era Daniel? Daniel era aquele que foi jogar na cova dos leões, e os leões não comeram, porque havia uma presença de Deus na vida dele. E nas nossas vidas, meus amados, muitas vezes parece que as coisas travam, você ora, mas você não sente aquela presença de Deus na vida, você não sente aquela ação do Espírito Santo. Talvez você pede para alguém orar por você, e aí parece que as coisas estão tão pesadas, nem você sente nada. E o que é preciso fazer? Fale com a pessoa, quando a pessoa fala amém, ora mais, vamos continuar a oração. Se a pessoa terminou a oração, pede: vamos orar mais, para você entrar em comunhão com o Senhor.
Enquanto você não entrar em comunhão, não solte a pessoa. Amém, irmãos? Não solte. Jacó, ele fez isso. Enquanto Deus não abençoou a vida dele, ele não soltou, diz a Bíblia. É esse que é o propósito de Deus. Para termos uma vida de sucesso, é preciso oração. Agora, é orar não só aqui na igreja. A Bíblia fala que é para nós orar sem cessar. É lá no salão da Gessel, cortando o cabelo e orando em pensamento, né? Está ali ligado, Deus. O Gessel sabe o problema que ele enfrenta, né? A luta, né? Ele sabe, eu sei a minha. Cada um de nós sabemos. Mas o meu pensamento, Deus, essa vitória eu preciso na minha vida. Talvez você está chegando no final agora de 2012. Quantos planos você tinha planejado? Deus, olha, até o dia da vigília, até dia 31, eu quero essa vitória. E aí você olha, está faltando um dia só. Mas seja perseverante. Deus, ele é fiel. Deus, ele é poderoso. Seja perseverante na oração, porque você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Você vai ver as coisas acontecendo de uma maneira sobrenatural, mas é preciso você ser perseverante. A Bíblia fala lá no Salmo 55, verso 17, 16 e 17, mas vou falar só o 17. Ali está falando que Davi, ele orava 3 vezes por dia. Ele diz, à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e o Senhor me ouvirá. Então Davi, ele falava, Senhor, eu vou orar à tarde, amanhã, pelo meio-dia e pela manhã, e o Senhor vai ouvir as minhas orações. Farei as minhas lamentações, vou colocar diante do Senhor tudo aquilo que eu necessito, e Deus vai me ouvir. Davi, ele orava 3 vezes por dia. E a Bíblia fala que também lá em Daniel, no capítulo 6, verso 10, ali diz que o rei, ele tinha assinado um decreto, que nem um ser humano, na época, podia fazer um pedido durante 30 dias, poderia fazer um pedido a qualquer outro nome, a não ser em nome do rei. Mas Daniel, ele era temente ao Senhor, e ele ficou sabendo disso, e diz a Bíblia, que ele ia lá, na sua janela, no seu quarto, e ali, a janela dele que era voltada para Jerusalém, e ali ele fazia oração, e ele orava 3 vezes por dia, e ele buscava, mesmo sabendo o decreto do rei, que o rei tinha assinado um decreto, todo aquele que orar, todo aquele que fizer um pedido a outro nome, a não ser ao rei, vai ser jogado na cova dos leões. Daniel sabia disso, mas ele temia o Senhor, ele orava, ele buscava, e Deus abençoou a vida dele, por isso que ele teve o livramento na vida dele. Então, meus amados, vamos orar, não vamos desistir da oração, mas vamos orar, orai sem cessar, diz a palavra, amém? Jesus, ele falou em Mateus, me parece que é no capítulo 22, ou 26, é 26, verso 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus está dizendo, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. 2 coisas que nós precisamos de colocar em prática na nossa vida: vigiar. Por que vigiar? A Bíblia diz que o diabo, ele roda, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. E eu preciso estar vigiando, para saber que hora que o diabo está atacando, qual é a cilada que ele tem armado contra a minha vida, e somente a oração para poder desfazer a cilada que ele tem armado contra mim, contra você. Por isso que Jesus falou, olha, vigiai e orai. Nós precisamos estar vigiando, porque você pode sair daqui, ali na frente pode ter uma cilada, o diabo pode armar uma cilada para você ali, querendo pegar você, e se você está vigiando, você vai ter o discernimento, isso é uma cilada diabólica, vou sair daqui, vou cortar a volta, porque aqui ele armou um laço, mas lá tem outra rua que eu posso passar lá. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Muitas das vezes nós entramos em tentação, porque nós não vigiamos, vemos o problema na nossa frente, mas queremos encarar ele com a nossa força, e aí acabamos quebrando a cara. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então esse é o princípio que Jesus ele deixou estabelecido na sua palavra, para podermos alcançar uma vida vitoriosa. Amém? Se você quer ter uma vida de sucesso, vigia e ora, tá? Seja uma pessoa que está vigiando. E quando a Bíblia está falando aqui, Jesus está falando vigiai, na época o povo entendia muito melhor do que nós hoje. Na época tinha um sentinela, que ficava em cima do muro da cidade, e ali eles observavam em volta da cidade, olhava todinha a cidade, e eles ficavam vigiando, olhando ali, e qualquer movimento estranho que tivesse, eles avisavam ao exército que estava dentro da cidade: olha, se prepara, porque tem um movimento estranho que vem lá. Aí o comandante acordava o soldado, e todo mundo já estava ali pronto para sair para a guerra. Quando nós vigiamos e oramos, quando vem a tentação, você está pronto para sair para a batalha. Amém, irmão? Por isso que é importante vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E terceiro passo, para termos uma vida de vitória, o caminho para uma vida de vitória, uma vida de sucesso. O terceiro passo, buscar o Senhor. Está aqui no nosso texto. Nós devemos que buscar o Senhor. O que é buscar a Deus? Tem um hino que nós cantávamos de primeiro bastante, agora há um tempo nem estão cantando mais. Eu te busco, te procuro a Deus. Um hino muito bonito. Eu te busco, te procuro a Deus. No silêncio tu estás. Então, meus amados, buscar a Deus, primeiro é na palavra, ler a palavra dele, para mim poder encontrar ali o que ele tem de melhor para a minha vida. Segundo, vir para a igreja. Senhor, eu vou lá te buscar a tua presença na minha vida, porque sem ela eu não consigo viver. Eu vou lá, Senhor, para poder voltar cheio do Senhor na minha vida, para durante essa semana eu conseguir vitória na minha vida, eu ter uma vida de vitória. Agora, quando a gente não busca Deus, quando não busca se encher do poder de Deus na nossa vida, nós vamos acabar se enfraquecendo, e Deus não quer que a gente se enfraqueça. Deus quer que a gente cada dia se fortalece mais. No Salmo 105, verso 4, ali diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai-o perpetuamente. Diz a Bíblia, o salmista falou, o Senhor, que é para nós, nós devemos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. E a Bíblia fala, ali diz que vai vir dias, aonde as pessoas irão andar de mar a mar, procurando a palavra de Deus, mas não vai encontrar. Ele diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Esses dias virão, e se a pessoa não buscar se encher da palavra de Deus, e quando vier esses dias? Quando vier esse dia da palavra do Senhor ser tomada? Talvez pode ser nos nossos dias, talvez pode ser nos dias dos nossos netos, futuros, mas esses dias virão, porque está escrito. Por isso que a Bíblia fala, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque quando nós invocamos a Ele, Ele virá até nós. Isaías 55, 6 diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então eu preciso buscar o Senhor enquanto eu posso achar. Aonde eu posso achar o Senhor? A Bíblia fala que Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, e muitas das vezes a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue parar para buscar o Senhor. E eu quero dizer para os irmãos, o melhor lugar para você buscar o Senhor é na igreja, é o melhor lugar, porque aqui você senta, você está pronto para ouvir. Só que nós precisamos começar a se desligar das coisas, que muitas vezes as pessoas vêm de casa, mas ele vem trazendo tudo, todo o problema ele traz junto. Aí ele senta aqui,
mas ele está com uma bagagem ao redor dele, está com um problema que ele deixou em casa, está com aquilo que ele vai fazer amanhã, está com outras coisas que ele vai fazer no final de semana, aí a mente dele só fica rodando nessas coisas, ele não consegue se concentrar na presença do Senhor, para ele se encher da palavra. E o que é preciso fazer? Você chegar, Senhor, eu quero que o Senhor purifique os meus pensamentos, eu quero fazer uma entrega de tudo isso nas tuas mãos, eu quero agora estar pronto para ouvir a tua palavra. Isso é buscar o Senhor. Busca Ele enquanto se pode achar. Jesus, ele disse, Mateus 6,33, ele diz assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que Jesus falou. E se nós olharmos ali, ler os versículos anteriores a esse, nós vamos ver ali que Jesus estava falando tudo aquilo que o ser humano necessita no seu dia a dia. Ele está falando de comida, está falando de bebida, está falando de vestimenta, está falando de cuidado especial. Não é isso que nós precisamos no nosso dia a dia? Precisamos de uma moradia, de um cuidado especial, e se nós olharmos, está tudo isso ali, e Jesus ele está dizendo, olha, vocês devem buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas outras coisas ele vai acrescentar. Ele vai acrescentar comida, ele vai acrescentar a bebida, ele vai acrescentar o cuidado dele especial sobre nós, ele vai acrescentar, mas eu preciso buscar o reino dele e a justiça dele, e aí as outras coisas ele acrescenta. E muitas das vezes nós queremos assim, Senhor, acrescenta as outras coisas, mas o reino dele parado na nossa vida, e a coisa não funciona. Nós precisamos, Senhor, eu quero que o Senhor me dê força para me buscar o teu reino em primeiro lugar, mas eu tenho que confiar, tudo que Deus prometeu na Bíblia vai se cumprir na minha vida, mas eu tenho que buscar. Se eu não buscar, eu não vou encontrar. É por isso que ele está falando, olha, se o meu povo me buscar, aí as coisas vão acontecer. Amém, irmãos? E o quarto passo, para termos uma caminhada, um caminho de sucesso na nossa vida, é mudança de atitudes. Mudança de atitude. Vê o que ele fala aqui embaixo no versículo. Ele diz, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está dizendo aqui, converter dos maus caminhos. Talvez você pense, mas eu já sou cristão, eu sou evangélico há tantos anos, eu ainda não tenho mau caminho, os maus caminhos já se foram. Talvez para a sua mente, para a minha mente muitas vezes eu acho que foi, mas quantas coisas ainda que nós estamos apegados. Como eu falei ainda há pouco aqui, você vem para a igreja, vem para cultuar o Senhor, mas você traz todos os seus problemas, e aí ele fica rodando aqui na sua cabeça, você não consegue parar para poder adorar o Senhor, aqueles pensamentos só estão girando na sua cabeça, isso é um mau caminho. Talvez você, quantos pensamentos você está aqui dentro, mas está rodando pensamentos mal, e a Bíblia diz que isso é mau pensamentos, que isso é pecado. E ele diz, se converter dos seus maus caminhos. Então, meus amados, outra coisa que Deus espera de nós, para que possamos ter um caminho de sucesso, uma vida de sucesso, o caminho para uma vida de sucesso, precisamos ter mudança de atitude, mudar as nossas atitudes, de falar, pensar, agir. Muitas vezes a gente age, né? Tem várias atitudes aí, que ainda precisa de uma mudança. Muitas vezes o nosso pensamento, só você sabe o que roda dentro da sua mente, só eu que sei o que roda dentro da minha mente, e muitas vezes precisa de uma mudança ali dentro, uma transformação, e para isso acontecer, nós precisamos de fazer como diz a Bíblia lá em Efésios, no capítulo 6, verso 10, tomar toda a armadura de Deus sobre a nossa vida, tomar o capacete da nossa salvação, para poder resistir todo dardo inflamado do maligno. Nós precisamos disso na nossa vida,
se converter dos nossos maus caminhos. Aí o que diz aqui a Bíblia? Então Deus vai ouvir dos céus, e o que Ele vai fazer? Vai perdoar os nossos pecados. Eu tenho que ter mudança de atitude, isso é, eu tenho que ter decisão. Arrependimento significa uma meia volta. Eu estou caminhando para esse caminho aqui, que é um caminho pecaminoso, eu vi que ele está errado, voltei, vou para cá. Isso é mudança de atitude, mudança de pensamento. E Deus está falando, olha, se converter dos maus caminhos, se converta, né? Só você sabe quais são os maus caminhos que tem na sua vida, só você conhece, e é preciso chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero ter uma mudança na minha vida. Outro mau caminho, muitas vezes, que roda na vida das pessoas, é a incredulidade. Aquilo que eu falei hoje já, para mim não tem mais jeito, a coisa já fechou tudo, parece que as portas se fecharam. Muda essa atitude, muda essa maneira de falar, fala: em nome do Senhor vai ter jeito para mim, em nome do Senhor as portas vão se abrir, em nome do Senhor eu vou alcançar a vitória na minha vida. Mudar as atitudes, mudar a maneira de falar, porque daí vai entrar o poder de Deus em ação. Amém, irmãos? Então, o caminho para uma vida de sucesso, nós temos falado hoje aqui, e essas coisas funcionam na nossa vida, e o sucesso vem. Amém, irmãos? Nós não podemos fazer nada. A Bíblia fala: sem o Senhor nada podemos fazer. Mas quando o Senhor age na nossa vida, diz a Bíblia que nós somos mais do que vencedores. Sem Ele nada podemos fazer, com Ele nós somos mais do que vencedores. Mas para Ele estar agindo na nossa vida, eu preciso me humilhar, eu preciso orar, eu preciso buscar Ele, eu preciso ter mudança de atitudes, me converter dos maus caminhos, e as coisas vão acontecer. Amém? Vamos se colocar de pé e vamos orar? Fecha os teus olhos. Então nós vamos orar, depois nós vamos orar por essa mulher, tá? Fecha os teus olhos. Se o Espírito Santo tem falado ao seu coração em alguma área, que você precisa de um conserto, chega agora diante do Senhor e fala: Senhor, é nessa área que eu preciso de uma verdadeira mudança, eu quero mudar de atitude, eu não quero ser mais assim, eu quero ser uma pessoa diferente. Pai, eu quero nesse momento estar te louvando, porque há a solução na Tua Palavra, para podermos viver uma vida vitoriosa, para andarmos, Senhor, num caminho, para o caminho, Senhor, de uma vida de sucesso. Senhor, eu creio, Pai, que cada pessoa que está aqui, deseja algo novo na vida deles, deseja, Senhor, mudança. Por isso eu quero orar nesse momento, no nome do Senhor, para que seja quebrado e destruído todo o laço das trevas, tudo aquilo que tem prendido a vida das pessoas, que tem amarrado a vida delas. Pai, no nome do Senhor, eu quero orar para que haja verdadeira libertação e mudança, Senhor, em cada vida, Pai. Pai, eu quero ministrar nesse momento uma vida de vitória para todo aquele que tomou uma decisão, que vai colocar em prática, Senhor, a palavra que ouviu nessa noite. Deus, move esse coração, fortalece a fé dessa pessoa, para que ela ande num caminho de vitória e possa, Senhor, desfrutar aquilo que o Senhor tem de melhor para a vida dela. Eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos agora fazer uma oração por essa mulher que o nosso irmão José falou. Vamos orar por ela, tá? Pai, eu quero no nome do Senhor colocar essa vida que pediu oração, Pai. Senhor, Tu conhece o problema, Tu conhece a dificuldade que ela está enfrentando, e nós queremos colocar ela diante de Ti. Eu oro, Senhor, para que a Tua graça agora repouse sobre essa vida, Senhor, que ela sinta agora no seu coração e na sua alma um refrigério do Senhor,
que vai refrigerando a sua alma, tirando toda a opressão que está na sua mente, libertando ela, Pai, e dando para ela uma verdadeira vida de vitória. Senhor, eu oro para que essa vida tenha o privilégio de conhecer a Ti como Senhor e Salvador da vida dela, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.